Olá, seja muito bem-vindo à apresentação do projeto de radar de varredura ultrassônico, desenvolvido no curso de Engenharia de Controle e Automação do IFSP Campus Guarulhos. O objetivo desse trabalho foi criar um sistema de baixo custo capaz de mapear o ambiente em 180 graus. Para isso, unimos a precisão de um microcontrolador STM32 com a simplicidade de um sensor ultrassônico HC-SR04 e a versatilidade de visualização do Node-RED. Neste vídeo, vamos detalhar a fundamentação teórica, a arquitetura de hardware, a lógica do software e discutir os resultados obtidos, incluindo os desafios de hardware que enfrentamos. O coração do nosso radar é o princípio de tempo de voo, ou melhor dizendo, time of flight. O sensor emite um pulso ultrassônico de 40 kHz e aguarda o retorno do eco. Sabendo a velocidade do som, calculamos a distância dividindo o tempo total de ida e volta por 2. Ao utilizar o modo Input Capture com um DMA circular, foi possível liberar o processador da nossa STM32 para que ele pudesse focar em outras tarefas. A arquitetura de hardware é composta por 3 blocos principais interligados pelo STM32. O atuador, que é o nosso servomotor SG90, responsável por girar de 0 a 180 graus. A velocidade desse atuador também pode ser controlada por um potenciômetro ligado no ADC1, que estamos utilizando aqui o pino PA0. Também temos o sensor HC-SR04, que é o coração do projeto, e a comunicação, que é feita por um adaptador UART USB para enviar os dados ao computador. Nas conexões, utilizamos o pino PA6 com o PWM para controlar o servo, e os pinos PA2 e PA3 configurados no modo Input Capture, para ler o sinal de eco do sensor. A transmissão serial ocorre pelos pinos PA9 e PA10. Também temos o PA15, que é um PWM responsável por ativar o trigger do nosso sensor. No firmware, configuramos 2 timers principais. O timer 3, que gera um sinal PWM para o motor, e o timer 2, que é responsável pelo sensor ultrassônico. A lógica principal funciona em um loop de varredura ping-pong. O servo é posicionado em um ângulo específico via PWM, aguardamos a estabilização mecânica, disparamos o trigger e medimos a distância, e enviamos uma string com ângulo e distância pelo serial. Esse processo se repete degrau por degrau de 0 a 180 graus e vice-versa. Para visualizar os dados, utilizamos o Node-RED. O fluxo é dividido em 3 estágios: aquisição, processamento e visualização. Primeiro, o nó serial in recebe uma string bruta. Em seguida, uma função JavaScript faz o parse, usando o regex para separar os números de distância e ângulo. Esses dados alimentam 3 elementos visuais: um medidor de distância, uma bússola de ângulo e, o mais importante, o canvas, que é o nosso radar. Esse é um elemento HTML customizado que desenha linhas verdes para espaço livre e vermelhas para obstáculos, criando uma representação visual. Durante a integração final, obtivemos sucesso total no controle do servomotor e na comunicação serial, validando a lógica de varredura. A interface do Node-RED também funcionou perfeitamente. Entretanto, enfrentamos um problema crítico. O sensor HC-SR04 apresentou falha de hardware, mesmo em circuitos de teste isolados. Ele não retornava pulsos de eco consistentes. Infelizmente, isso impediu o mapeamento físico real. Porém, para não invalidar o projeto, criamos um gerador de dados simulados no código do STM32. Isso provou que todo o restante do sistema, microcontrolador, lógica de varredura, comunicação e interface gráfica, está funcional e pronto para operar assim que o componente for substituído. Concluímos que a arquitetura proposta é robusta. O uso do STM32 Bluepill permitiu um controle preciso de tempo que seria difícil em outras plataformas mais simples. Embora a falha do componente sensor tenha impedido a coleta final de dados, o desenvolvimento da interface e do controle de hardware foi um sucesso. Como um trabalho futuro, a substituição imediata do sensor permitirá a validação completa do mapeamento de obstáculos. Obrigado pela atenção.